Oi, pessoal do sétimo ano 1, sétimo ano 2, estou aqui no cantinho, ó. Oi! Bora para a nossa aula de geografia sobre outra região. Vamos lá, direto ao assunto, senão o tempo fica corrido e nós vamos para cima. Região Nordeste, Nordeste, Nordeste. Você conhece a região Nordeste? Hã? Não? Sim? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre ela. Região Nordeste é composta aqui, ó, por esses estados. Não vou ficar muito tempo aqui, porque você vai ver mais à frente quais são os estados, mas para você visualizar essa pontinha ali do Nordeste do Brasil, onde tem alguns estados, é a maior quantidade de estados da região, das regiões do Brasil. São 9 estados. Vamos lá então, para dizer alguns aspectos físicos. Formado então por 9 estados, a área ali, deixa eu pegar uma canetinha que eu gosto, a caneta pode ser uma apontadora laser, eu gosto mais da caneta para rabiscar. Vamos lá. Então é formada por 9 estados, a área mais de 1.500 quilômetros quadrados, 1.558 quilômetros quadrados. A população aqui, ó, atualizada, fiz a atualização do IBGE, 57.374.243 habitantes. Pode ser até mais isso aqui, porque isso foi no começo do ano de 2020. Mas é óbvio que isso é uma estimativa, ninguém conta um por um, ninguém sabe. É uma média, uma estimativa, assim, mais ou menos por família contagem. Então, em torno de 57 milhões de habitantes só ali no Nordeste. Bora, a área é em torno de 18,2% do território nacional. Então, é considerado uma área grande ali do Brasil. Existem diferentes paisagens que vamos ver ao longo da aula, temperaturas elevadas de forma geral, baixo volume pluviométrico também de forma mais geral. Se a gente fala de Nordeste, lembra do quê? Seca, professor? Exatamente. Nós vamos falar um pouco sobre essa seca, porque acontece lá. E o grande potencial de evaporação, ou seja, próximo da linha do Equador, área tropical, muito calor e aí a evaporação é muito grande. Bora! Tipo de vegetação e clima. A vegetação e clima. O clima semiárido é o clima que ocupa a região do sertão, onde tem a vegetação da caatinga, que é uma mata chamada de mata branca pelos indígenas. Caatinga, mata branca. Por que branca? Justamente pela falta do verde, a falta da coloração, eles chamam de uma mata seca, mata branca, certo? Clima litorâneo úmido. Onde acontece isso? Onde? Litoral, é óbvio, né? E úmido por causa da influência do próprio oceano. Vegetações desse clima principais, mangues e mata atlântica. Fica ligado nessa mata atlântica que você vai entender depois por que de uma sub-região. Clima tropical, que é onde tem uma área de cerrado. Opa, qual a diferença então do clima tropical e do semiárido? O tropical, ele chove 6 meses e fica seco 6 meses. O semiárido, ele chove menos de 6 meses. Ele é menos úmido, ele é menos chuvoso. Então, essa é a diferença. Ambos são tropicais. Só que esse é o tropical típico, que eu já falei lá no Cerrado, lá no Centro-Oeste. E esse é o semiárido, que ele tem uma dificuldade maior de pluviosidade, de chuvas. E por fim aqui, o clima equatorial úmido. O que? O Nordeste tem clima equatorial úmido? Tem uma parte do Nordeste, onde tem o estado do Maranhão, tem uma floresta que inclusive já não tem mais, porque era floresta tropical chamada de Amazônia, mas o que eles aproveitaram esse tipo de clima para difundir mais a plantação, né, o cultivo das matas dos cocais. Vamos falar sobre ela mais à frente. Bora! Então aqui, ó, olha alguns tipos de vegetações, essas representando aqui a caatinga, áreas secas, e essas plantas têm um nome que é uma característica delas, que é chamada de xerófitas. Essas plantas, ó, xerófitas. Nossa, para escrever no mouse é horrível, mas vocês me entendem, né? Xerófitas. Plantas xerófitas são adaptadas à falta d'água. São plantas cactáceas, plantas que têm caules grossos, casca grossa, poucas folhas, você vê que tem muito espinho, pouca folha, então elas se adaptam muito bem. Aqui uma área de cerrado, provavelmente, certo?
E aqui outros tipos de plantas que são de áreas de mais úmidas, tá vendo? Aqui áreas mais secas também, plantas isoladas. Polígono das secas. O que se refere a esse polígono das secas? O que é um polígono? Sabe em matemática que é um polígono? Né, onde tem alguns lados, a formação de alguns lados ali que mostra a área das secas no Nordeste. Então, uma região, esse polígono das secas é caracterizado como uma região que está no Nordeste, entre Minas Gerais, que é do Sudeste ali, é óbvio, e toda a outra parte do Norte ali do Nordeste, tá? É reconhecida pelo governo federal, passa por longos períodos de estiagem. O que é estiagem, professor? Falta de chuva. Criação de políticas contra secas prolongadas, ou seja, o Brasil, o governo, ele tem que sempre criar alguma coisa para favorecer, para tentar levar água nessas áreas onde tem muita seca ali no Brasil. Olha aqui a área do polígono das secas, ou seja, quase todo o Nordeste. Só não pega o Maranhão aqui praticamente, ó. O restante, ó, todos os estados, ó, da Bahia, pega o norte de Minas Gerais, inclusive, né, onde a gente falou das regiões geoeconômicas, essa área do polígono das secas, ó, o Nordeste começa aqui, e daqui para baixo aqui é o Centro-Sul, tá vendo? Polígono das secas, áreas com muita seca, a falta d'água. Vamos entender um pouco dessa seca, falando sobre o efeito orográfico. Quando se fala de orográfico, é a mesma coisa de relevo, ou seja, o que é uma chuva orográfica? É uma chuva influenciada pelo relevo. Aqui temos o exemplo do Planalto da Borborema, onde tem uma barreira natural à chegada de massas de ar úmida. Então o oceano aqui, onde tem massas de ar mais úmidas, ele é empurrado aqui para o continente. O que acontece na temperatura? Quanto mais alto, mais frio. Se esfria o vapor d'água, né, a massa de ar úmida, esfriou, condensou. Condensou, ficou pesado, o que acontece? Chove, precipita bastante. Então aqui, ó, essa face da montanha, essa face do morro, da serra, do planalto, ela recebe muita água, muita chuva. Porém, o vento até passa para cá, ó. O vento passou. Mas tem esses dois nomes que diferenciam. Aqui é o barlavento, com B, o barlavento, e aqui o sotavento. Por quê? Só tá vento, professor? Só. Até você lembra do que só tá vento, não tem nem água. Então fica seco. Então o que acontece? O Nordeste, uma grande parte do Nordeste, ela é cercada por planaltos. Então cria como se fosse uma grande barreira ali natural que não deixa as chuvas passarem. E isso faz com que o Nordeste sofra com essa falta d'água, de chuvas. Olha aqui numa foto, ó, você tem áreas mais altas, aqui até chove, mas quando passa para lá, não chove. Ele chove bastante aqui, ó. Aqui passou para lá, olha só, montanhas, daqui chove bastante, bastante verde. Passou para cá, passou das áreas de serras, de planaltos mais altos, não vai ter muita chuva, ok? Aqui algumas imagens da Caatinga, olha a seca aqui, ó, como ela é cruel. As plantas sem nada quase de verde, plantas cactáceas, bromeliáceas. Aqui uma imagem do filme do Graciliano Ramos, na verdade da obra do Vidas Secas do Graciliano Ramos, que é um escritor, e tem um filme que foi feito chamado Vidas Secas. Se você entrar na internet, você acha esse filme, né? Chama Vidas Secas. Você que é jovem não vai aguentar assistir até o final, porque ele é muito parado, ele é muito assim, mas quem gosta de entender um pouco da questão assim da literatura brasileira, se você gosta de literatura e um dia ler o livro do Graciliano Ramos, que é Vidas Secas, e assistir esse filme, você vai ver como que é o paralelo. Tem esse cachorrinho aqui, ó, que o engraçado, o nome desse cachorrinho é Baleia, e é magrinho, não tem água, e engraçado que ele dá o nome de baleia por quê? Principalmente por essa contradição aí da falta d'água, mas assista o filme ou leia o livro que é bem bacana. Bora! Hidrografia do Nordeste. Qual é a hidrografia do Nordeste? Existem rios temporários, que também são chamados de intermitentes, porque na época da seca eles não estão com água. Simplesmente só tem um vale seco, porque não tem água para alimentar.
O Rio São Francisco é o único rio perene que passa no sertão nordestino. O que é perene? Perene é que as águas estão sempre ali, que não se acabam, não secam. Rio de Planalto, o Velho Chico, que é o Rio São Francisco, ele usa irrigação, transporte, pesca, produção e também energia elétrica. Ele é utilizado para isso. E o assoreamento e desmatamento da mata ciliar. Isso prejudica bastante os rios que tem ali no Nordeste, que são poucos, né? O relevo do Nordeste, principalmente formado por uma planície costeira. Então as praias do Nordeste têm bastantes áreas planas assim. Há algumas áreas mais rebaixadas, que são principalmente no sertão, que é uma área de depressão, é chamada depressão sertaneja, inclusive, não é da música, tá? É uma depressão de relevo. E os planaltos, que tem o Planalto da Borborema, Chapada Diamantina, muito bonito por si para visitar, Serra Geral e Serra Grande, né? São áreas mais elevadas ali, que inclusive cercam as áreas mais rebaixadas do sertão nordestino. A indústria da seca. O que é essa tal da indústria da seca? Quem fabrica a seca? Na verdade, ela é fabricada pelo clima semiárido que tem no Nordeste, né? Essa explicação para a pobreza de quem vive no sertão nordestino está ligada à seca, porque não se produz nada praticamente. O gado morre quando tem, a planta não cresce ou seca, né, porque falta água, enfim, precisa de muito investimento ali. Então, os governos dessas regiões ali solicitam verbas do governo federal, por exemplo, para solucionar esses problemas, mas é um problema muito grande, que há anos que a política ali não consegue resolver. E esse dinheiro público, que é para investir muitas vezes para levar água para o povo, caminhão-pipa, criação de alguns açudes, né, formação de alguns tanques de água para fornecer, mas muitas vezes essa verba, né, é desviada. Muitas vezes os políticos não fazem o devido papel e acabam que muitos ficam realmente na seca e tem que ir para cidades, morar na cidade onde tem água. Enfim, a indústria da seca, infelizmente, era cruel no Nordeste. Projetos que foram criados: as cisternas, que eram tipo caixas d'água ali subterrâneas, que é para ser alimentadas pelos caminhões-pipas. Os açudes, que são lagos ao céu aberto, mas secam muito rápido também. Esses açudes ficam no barro puro. A transposição do Rio São Francisco, que é um projeto político que iniciou lá no começo dos anos 2000 ali, no governo ainda do presidente Lula, até hoje no governo do Bolsonaro estão tentando solucionar esses problemas da transposição do Rio São Francisco. Algumas áreas recebem as águas, outras ainda não. Mas o que é essa transposição? Eles pegam a água e eles elevam essa água por uma parte mais alta do relevo. Eles passam por cima desse relevo, criando elevadores de água, são chamados de eclusas. Dessa eclusa parte para um canal artificial que vai para áreas de irrigação. E também parte dessas águas vai para outros rios temporários do Nordeste ali. Transposição então do Rio São Francisco. Olha aqui, ó, olha a bacia do São Francisco. O problema é que aqui nessa área é mais alta, nessa linha aqui, ó, é mais alta. Como que a água vai passar para o sertão? E daí, ó, é o que eles fazem, que é isso aqui, ó. Essa linha vermelha seria as águas transportadas para a parte mais norte ali do Nordeste, passando por áreas mais elevadas, certo? A ocupação e organização do espaço. Como que o Nordeste foi ocupado? Como que os espaços ali do Nordeste, então, eles foram... Deixa eu abrir um pouco a minha portinha para entrar um ar. Como que eles foram ocupados? Principalmente pela colonização e a produção canavieira. A cana-de-açúcar foi uma das maiores produções econômicas ali no Nordeste, principalmente até o século XVIII, foi muito produzido e ainda é uma das regiões muito produtoras. Os primeiros núcleos urbanos surgiram ali no Nordeste. O território brasileiro, na verdade, que era português, o Brasil era colônia de Portugal, ele tinha que ser defendido, então foram feitos portos, foram construídos portos desculpa, portos não, falei errado. Eles construíram fortes, né, para defender o país. Enfim, alguns portos também foram criados para exportar o pau-brasil e receber os utensílios vindo da Europa, exportar o açúcar também, enfim, os outros produtos. A cana-de-açúcar, isso é muito importante para o Nordeste, ela trouxe poder político e econômico, né, riquezas para quem detinha
as terras e os poderes ali. Só que teve uma formação de grandes latifundiários. Tá? O que é o latifúndio? O que é o latifundiário? É aquele que tem grandes terras para produzir geralmente uma monocultura, um tipo só de produto, ou a cana-de-açúcar, ou o café, né? Não são culturas rotativas como tem, por exemplo, em alguns locais hoje, que tem o soja, milho, trigo, né? Que durante o ano é multiplicada essa colheita. O café você planta, ele é uma árvore, ele não pode ser no mesmo ano tirado e colocado de novo, demora muito tempo para crescer. A cana-de-açúcar também ela é colhida, mas utiliza-se de novo para se plantar durante o ano todo para colher a cana-de-açúcar. O trabalho indígena escravo no início dessa produção foi muito importante no Nordeste. A primeira capital do Brasil, né, na verdade na colônia, que era Salvador, e a ocupação do litoral. Hoje o Brasil, a maior população do Brasil está próximo do litoral, e foi a ocupação que se iniciou pelo Nordeste ali. E o interior do Nordeste, como foi ocupado? Principalmente pela necessidade da criação de gado, que já não tinham terras, né, para produzir só pastos, para ter pastos ali, eles prosseguiam por interior. Eles utilizavam para transporte de cana, de carne e o couro desse animal. Eram criados em áreas mais distantes do litoral, onde o dolo não era bom para cana-de-açúcar. O dolo não, desculpa, aqui o solo, eu li o dolo, é o solo. O solo não era muito bom para cana-de-açúcar em alguns tipos de áreas mais interioranas. Por quê? Porque a cana-de-açúcar precisa de um solo bastante úmido, bastante chuvoso, e a região litorânea era mais propícia para isso aí. Decadência econômica do Nordeste. Quando começou a cana-de-açúcar a entrar em crise no século XVII, né, até o século XVIII já não tinha muita produção, né, a exportação já não era tão grande. E aí o Brasil no século XVIII e XIX começou a produzir muito, depois o ouro, né, e também outros minérios, e depois o café. E aí houve uma decadência na produção ali da cana-de-açúcar. Também os preços mais baixos, né, que começaram a gerar menos valores. E aí também surgiram outros produtos, o algodão, né, quando teve uma crise lá nos Estados Unidos, e a mineração, pedras preciosas, e depois ali que eu falei, o café também vai influenciar na queda da produção de açúcar no Nordeste. As sub-regiões nordestinas, isso é muito importante, presta atenção, porque as sub-regiões é muito interessante de se estudar a regionalização dentro de uma região, regionalização do Nordeste. Então, como ela tem diferentes áreas e diferentes características, então foi feita uma regionalização interna no Nordeste, né, que leva em conta aspectos naturais, principalmente clima, vegetação, relevo e alguns aspectos sociais também. Existe ali então a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. São 4, grave isso aí, 4 sub-regiões do Nordeste. A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Vamos ver a localização deles então. Aqui no número 1, tá, é a região do Meio Norte, a sub-região do Meio Norte. Engloba praticamente todo o estado do Maranhão e metade aqui do estado do Piauí. Temos o Sertão Nordestino, número 2, que ocupa a maior parte do Nordeste, tá vendo aqui? Temos uma área de transição que é o Agreste, número 3, e por fim a Zona da Mata, que recebe esse nome principalmente pela Mata Atlântica, no litoral. Vamos falar então dela, Zona da Mata, sub-região do Nordeste, localizada no litoral nordestino, é o primeiro local de exploração do Brasil e também econômica. Desmatamento dessa Mata Atlântica. No Nordeste, dificilmente você encontra uma mata original, ela foi muito devastada. É a mais desenvolvida e industrializada da região Nordeste. A Zona da Mata é onde tem maior produção industrial e econômica das outras sub-regiões. Problemas sociais que tem ali? Tem. Existem moradias irregulares, desemprego, baixos salários, porque por mais que ela seja mais desenvolvida em relação às outras partes, não é tudo mil maravilhas. Enfim, existe desigualdade de renda, desigualdade social, problemas de desemprego,
as moradias precárias, muitos moram também em favelas, em áreas bem complicadas. A Mata Atlântica, que tem na zona da mata, é muito exuberante quando estava na sua condição natural, original, mas muito tem se pensado em preservar e recuperar. Não é a mesma coisa, mas no Nordeste, que é muito utilizado também para o turismo, pensa-se muito em proteção ambiental, né, ultimamente com as questões de leis. Salvador, que foi a capital federal, capital da colônia, na verdade, tem algumas fotos de lá. A sub-região era dividida em 3 áreas distintas: a zona da mata açucareira, que é mais ali próximo mesmo do litoral, dos solos que são chamados massapê; o recôncavo baiano, que é uma área onde tem muita produção petrolífera; e a zona da mata cacaueira. O cacau é um dos maiores produtores no Brasil, é a região ali da Bahia, a zona cacaueira no sul da Bahia, produz muito cacau para o chocolate. Na zona da mata açucareira, vou passar aí rapidamente, não precisa especificar tudo, mas ela teve origem então no período colonial. A área do cultivo da cana-de-açúcar, principalmente, ocupa a faixa que vai do Rio Grande do Norte até o norte da Bahia. Hoje existem usinas de cana-de-açúcar e álcool, não é mais um engenho antigo, né? Grandes latifúndios monocultores, terras grandes com um tipo de produto. Atividades pecuárias também são exercidas ali, e também produção de frutas, e também tem mais indústrias nessa região, indústrias e serviços. Zona da Mata Cacaueira, localiza no sul da Bahia, grava isso, mais ao sul da Bahia. É importante produtora de cacau. Em 1950 teve a crise do cacau. O que eles fazem? Tem que mudar para outra coisa, diversificar a economia. Então existe também pecuária, indústria de polpa de frutas, celulose. É a maior exportadora de cacau do país, isso é importante ali no sul da Bahia. Faixas da Mata Atlântica preservadas ainda, tem áreas preservadas, e também influencia bastante no turismo da região. O recôncavo baiano, você vai escutar algum dia da sua vida, se não for apenas hoje, falar sobre o recôncavo baiano. Ele tem a localização em alguns municípios ao redor ali de Salvador, da capital. São áreas industriais, principalmente tem a produção do tabaco, que é para o fumo, para o cigarro, né? A agricultura que tem ali é de subsistência, que serve mais para o sustento familiar, e também existe muito ali a pesca nessa região do recôncavo baiano. E aqui não citou, não coloquei aqui, mas a produção petrolífera também está no recôncavo baiano. Vamos falar da sub-região do Agreste agora. A gente falou primeiro da região da Zona da Mata, agora do Agreste. É uma sub-região nordestina localizada entre a área seca, que é o sertão, e a área úmida, que é a Zona da Mata. É uma faixa de transição. Quando falou de Agreste, lembra disso, é uma faixa de transição. Precisaria ter essa faixa de transição? Por que não vai da Zona da Mata e já fala sertão? Porque é justamente onde tem uma certa elevação que depois vai ter o sertão. Ela tem digamos, um misto entre um pouco da Zona da Mata e um pouco do sertão, ok? Da Caatinga. Então, a vegetação que tem Caatinga e Mata Atlântica, é uma mistura ali, é uma modificação. Minifúndios policultores, aqui tem muita produção de feijão, milho, mandioca, café, algodão, agave, que é uma planta pontuda, assim, que eles fazem uma fibra para vender e fazer cestos, fazer cadeiras, bastante coisas, né? Então, nessa região do Agreste é bem diversificada a produção agrícola. Produção pecuária, indústria de derivados do leite, indústria de calçados, móveis, têxteis. Então, a área do Agreste, de certa forma, tem alguns tipos ali de produção também industrial. O algodão, que teve grande importância para o desenvolvimento de municípios da região. O algodão colorido, com uma grande exportação mundial. O Nordeste tem principalmente no Agreste, inclusive. O algodão branco e o colorido, vende esses fios para o mundo inteiro. O sertão, chegamos na mais conhecida sub-região. Quando fala assim, sertão do Nordeste, lembra-se da seca. É a maior sub-região do Nordeste, né? Ela ocupa então a área do clima semiárido do Nordeste. Encostas e serras, áreas mais úmidas. Então tem os brejos, onde existem importantes áreas agrícolas. Então próximo ali da serra ainda tem um pouco de umidade. Quando vai chegando mais para o interiorzão do sertão, mais dentro da depressão ali, fica mais seco.
Existe então ali produção pecuária, que é um gado bem magro, você pode ver, uma agricultura de frutas, café, algodão, soja, milho, feijão, arroz e mandioca. São produtos ali de áreas bem quentes, você pode perceber. Não dá para produzir, por exemplo, ali maçã. Você vê que não tem produção muito de maçã, porque a maçã precisa de áreas mais frescas. No caso de Santa Catarina, a maior produtora. Agricultura de subsistência, que também serve para sustentar famílias, né, e não são grandes empresas agrícolas. Áreas irrigadas, que é para o mercado externo e interno. Essas áreas irrigadas, elas servem para tentar produzir uma agricultura ali, ok? O Vale do Açu, Polo Juazeiro, que é Petrolina, e oeste da Bahia, produção de café, soja e frutas. Então, depois dá uma gravada nisso, dá um pause, dá uma olhada, são algumas outras áreas de produção. Agora vamos falar do meio norte. O meio norte é outra sub-região, a mais afastada ali para o mais próximo do lado da Amazônia ali. Ocupa então o Maranhão e parte do Piauí, é uma faixa de transição entre a região norte e o sertão nordestino, vegetação de mata de cocais e também a Amazônia. A floresta amazônica também existia aqui, foi devastada, mas ainda tem partes ali de Amazônia. Floresta amazônica. Extrativismo vegetal, que tem indústria de cosméticos, por exemplo. Por que cosméticos? Eles têm muita produção aqui dessas matas do cocais de carnaúba, babaçu, que libera bastante óleos. Esses óleos são utilizados muito para cosméticos. Algumas empresas grandes como Natura, Avon, enfim, outras utilizam dessas matérias-primas para fazer alguns cosméticos. E vai para o mundo inteiro essa exportação. Criação de gado, algodão e arroz. Aqui o clima nessa região do meio norte, ele varia um pouco entre um clima mais úmido, que é o clima equatorial, e um clima mais seco, que é o próprio clima do semiárido. Então tem faixas de cerrado ali também. Recentemente, produção de soja e minérios estão sendo muito aproveitados ali no meio norte. Essa é a mata dos cocais, são palmeiras, são coqueiros que liberam alguns coquinhos assim, né? E dali eles retiram principalmente o óleo. Espaço geográfico atual. Então a economia do Nordeste cresceu muito nos últimos anos. Ela ocorreu graças à integração às demais regiões e os mercados internos e externos que foram tendo essa integração. Ela representa cerca de 13% do PIB nacional. O que ganha muito aí é o Sudeste, mais ali de 50%. Atividades econômicas principais atualmente. Então são áreas de produção agrícolas irrigadas, indústrias e serviços e o comércio, no caso, setores que mais contribuem para o PIB da região. Então hoje o Nordeste é um pouco mais industrializado. Desde 1990 favoreceu a industrialização no Nordeste porque saíram do Sudeste. Antes era só Sudeste produção industrial. Descentralizou e foi para o Nordeste também algumas indústrias. Por quê? Oferece isenção de impostos, algumas taxas fiscais, até terrenos, cessão de terrenos, e a mão de obra barata favorece algumas empresas e indústrias irem para o Nordeste. E também a proximidade de alguns portos e fornecedores de matéria-prima favorecem algumas indústrias da região. Para as indústrias, então, a mão de obra barata, desqualificada, formação e qualificação de trabalhadores e o crescimento econômico da região. Olha só alguns tipos, umas grandes indústrias ali, certo? Uma representação industrial. Serviços, regiões metropolitanas e grandes São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador. Ou seja, bem próximo mesmo ali das capitais, onde tem a maior área de serviços. Turismo nas praias, riqueza histórico-cultural, e o turismo religioso. Tem muitas áreas do Nordeste que são muito frequentadas por causa do carnaval, frevo, questões culturais, religiosas. Bahia vai muita gente que procura religiões diferenciadas. Enfim, muita gente vai para o Nordeste pela questão cultural e turística mesmo. Luxuosos hotéis, existem realmente hotéis luxuosos, redes nacionais e internacionais inclusive, principalmente por causa do clima. É quase o ano todo de calor ali,
chove um período do ano, quando é inverno aqui para a gente, chove um pouco mais lá. Mesmo assim, eles aproveitam as praias principalmente. Então, o turismo, né, melhoria, eles têm um investimento na melhoria dos meios de transporte, criação de aeroportos. Existe sim degradação, né, dos esgotos que vão para a praia, desmatamento. Os manguezais são substituídos por construções muitas vezes de hotéis, de pousadas, e aí acabam os manguezais sendo destruídos. O turismo também leva problema, infelizmente. Olha só os manguezais. Quando se constrói aqui em cima, você acaba com uma grande produção de estuário de animais e fauna e flora também. Indicadores sociais, mortalidade, esperança de vida, analfabetismo melhorou no Nordeste ao decorrer dos anos. A grande desigualdade e pior indicadores sociais do país ainda está ali, mas melhorou, mas ainda está ali. Concentração de renda de terras, existe muita gente rica, né? Aliás, pouca gente rica e muita gente pobre, e essas pessoas ricas são geralmente os chamados coronéis, os que têm muitas terras, muita produção e detêm o poder e o dinheiro ali na mão. E a aplicação inadequada de recursos públicos, ou seja, infelizmente as verbas não vão para o lugar certo, não são investidas de um modo correto e tem que se trabalhar no Brasil muito ainda sobre essa questão da corrupção. Bom, pessoal, por enquanto é isso que eu tenho para falar para vocês sobre a região Nordeste. Espero aí que vocês tenham entendido e gostado da aula e na próxima aula a gente vai falar de outra região. Fica um grande abraço para vocês, se cuidem e tchau! Valeu!